Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, iniciando a nossa semana. Confira aí os destaques do programa de hoje. Inter consegue terceira vitória consecutiva, já é segundo colocado, mas o rendimento do Inter deixa muito a desejar. Repórter que ofendeu Odair é suspenso pela Associação dos Cronistas Esportivos. Mais do que justa e merecida essa punição ao repórter de Caxias. Grêmio reclama da arbitragem, o Grêmio que esteve ontem com um time misto. Reclama da arbitragem que expulsou o Juninho Capixaba e não deu um pênalti em Kahneman. Ontem o Grêmio não ganhou, estava quem? Sem quem? Sem o seu técnico Renato Portaluppi. Zagueiro Vitor Hugo, ex-Palmeiras, foi consultado pela direção tricolor. Para tratarmos desse e outros assuntos comigo hoje, Ângelo Garbassi. Boa noite, tranquilo, comandante. tudo bem? Tudo bem. Ronaldo Napoleão, eu só quero saber de ti, hein? Sem Como Renato assim? o Grêmio não venceu. Não, mas o Renato é um grande JB, João Batista Filho. Hoje eu não vou falar do Renato. Você nos assiste os canais 24, 524 da NET, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as nossas plataformas digitais. Nosso Twitter, hashtag RDC2Toques, nosso site www.rdctv.com.br, no YouTube e no Facebook. Facebook, inclusive, você participa, faz um programa conosco, mandando aí a sua mensagem, a sua crítica, a sua pergunta e também compartilhando, né? É importante que você compartilhe e peça para que seus amigos compartilhem. Para que mais pessoas conheçam a nossa RDC TV, que completamos aí, estamos indo para o 8º mês, né? Vamos para o 8º mês. Uma emissora genuinamente gaúcha, com produção totalmente local, focada nas coisas do nosso Rio Grande. Também tem o nosso WhatsApp para você participar. 51 código de área 998 15 9990. 998 15 9990. Nosso Dois Toques para cima, Sindicato das Máquinas Agrícolas, inovação é nossa área. Masal, 60 anos, nossa força é tradição. E GBOX, que é o seguro e garantia para a sua família. Bom, quem nos traz aí as informações desse jogo de ontem, que o Grêmio acabou empatando com o Brasil de Pelotas, está numa situação extremamente complicada, em zona de rebaixamento, né? É o repórter Pedro Oliveira. O Grêmio empatou contra o Brasil de Pelotas e o jogo gerou polêmica. O primeiro lance duvidoso foi o suposto pênalti em Kahneman. Em bola levantada na área, o zagueiro reclamou de um empurrão. Olha, eu acho o árbitro muito novo, né? Deu pra ver que ele estava meio nervoso. Acho que no geral ele até apitou bem, mas nos lances capitais ele errou, e errou feio, eu acho, né? Foi o pênalti. Outro lance foi a expulsão de Juninho Capixaba. Em carrinho sofrido, o lateral recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o vermelho, por conta de uma simulação. Se o Juninho não pula, eu acho que ele sofreu uma contusão séria, porque o rapaz veio com força desproporcional. O Juninho teve que se proteger e não tentar cavar uma falta, na minha opinião. Mesmo com as polêmicas e a partida terminando em 0-0, o jogo teve seu lado bom para o Grêmio. O zagueiro Paulo Miranda teve uma excelente partida e até o próprio zagueiro concorda com isso. Mas esse ano, graças a Deus, né, acabei fazendo a pré-temporada, né, já conhecia todos os jogadores, então estou muito feliz pelas partidas que venho fazendo. Lógico que a gente sabe que a gente tem dois excelentes jogadores ali, que é o Kahneman e o Jeromel. Então, mas eu estou fazendo meu trabalho, procurando meu espaço e sempre que o professor precisar, estou à disposição. A situação na tabela também é favorável. Mesmo com o tropeço, o tricolor continua em primeiro lugar no gauchão, com 17 pontos e a 4 do vice-líder, o arquirrival Internacional. O próprio Vitor Hugo falou de 3 a 4 chances claras de gol, teve 2 ainda que, né, próximos ali, de que se tivesse o jogador optado pelo cruzamento, acho que no caso do Michel e até do Juninho, não é? Tivemos o pênalti, acho que o Grêmio produziu o suficiente para ser com a vitória, mas a bola não entrou. O tricolor entra em campo novamente na próxima segunda-feira contra o Veranópolis. Para este duelo, Renato Portaluppi já estará na Casa Mata Tricolor, ao contrário de Vitor Hugo Signorelli, que foi quem comandou o Grêmio contra o Brasil de Pelotas. Para mim, uma experiência inédita e muita responsabilidade de substituir o maior ídolo do clube e um dos melhores treinadores do país, né? Então, para mim, foi gratificante pela confiança que ele nos deu. Pois é, esse empate aí, Napoleão, passa pela ausência do Renato?
Não. Boa noite, Cadu. Boa noite, telespectadores, meus queridos amigos de bancada. Não passa. Só um time poderia ganhar ontem. Vamos ser realistas. Só um time poderia ganhar. O Grêmio. Não fez uma grande partida. Bem, não fez uma grande partida, mas só um jogador do Grêmio, o PP, perdeu 3 gols. Ou seja, o Brasil não deu um chute a gol. Eu ouvi ontem... O Grêmio que é bom ou o Brasil de Pelotas que é ruim? Não, o Brasil de Pelotas é ruim. É ruim. E eu ouvi, é um desserviço, eu acho, ao próprio Brasil. Eu até já discuti isso aqui certa vez. Não adianta dizer, o Brasil fez uma boa partida, ou o time tal fez uma boa partida do interior e tal. É boa partida um time que não dá um chute a gol. É boa partida um time que faz algumas faltas violentas, que tem um jogador que eu já afirmei, até sabe jogar, mas não joga futebol. Ele passa o tempo inteiro complicando. Nunca é expulso. É um negócio impressionante. Aí o árbitro resolve dar um cartão amarelo e expulsa um jogador que, se não tivesse pulado, como realmente pulou, poderia ter quebrado a perna. Então foi esse o jogo. Só o Grêmio poderia ter ganho o jogo. Então eu acho que nós temos que estabelecer alguns critérios. Nenhum time pode jogar, especialmente no Rio Grande do Sul, eu reconheço, aperto contra o Grêmio. Vai perder. Mas o Grêmio não fez uma má partida. Não fez. Talvez não tenha feito aquelas partidas para... talvez pra até em função mais disso, né, Rafael? Porque o Grêmio, exceção a esse jogo, que não marcou gol, e aquele empate com a Aimoré, o Grêmio foi de 3 para cima, né, em todos os jogos. Perfeito. Na primeira chance que o PP teve, por exemplo, se ele capricha, faz o gol, gente, é nova goleada. É uma questão porque tu acha que ele não caprichou? circunstancial. Isso é do jogo. Isso é uma questão, mas então, foi absolutamente circunstancial. Não passou pela falta do Renato. Não era necessário, o treinador não entra em campo, talvez tivesse feito... Não, essa história de jogar treinador não entra em campo, mas nós vamos falar do Internacional depois. Não é isso, talvez a história de não. treinador não entra em campo não é bem assim, Não, o treinador organiza. Mas não foi pela falta do Renato, o Grêmio não foi desorganizado. Evidente que depois, quando perdeu, o Juninho capixaba, que era por onde saíam as jogadas, por aquele lado ali, eu não faria aquela substituição que o técnico fez. Olha, botar o Marcelo Oliveira, para mim não tinha a menor necessidade daquilo, mas ele assim fez. Talvez essa tenha sido uma substituição que eu não sei se o Renato faria, mas não me parece que passou. Um jogo de resultado fortuito. Mas o 0-0 foi fortuito. Napoleão, eu acho que a partir desse jogo e do último jogo que o Grêmio vai ter, antes da Libertadores, eu acho que aí já vai ficar definido o time do Grêmio. Já vai. No próximo jogo, na próxima segunda-feira, o Renato joga com o time que vai estrear na Libertadores. E eu acho que esse time que ele vai jogar, a alteração que vai haver vai ser, desde o início, a entrada do Everton lá para o lado esquerdo, porque se viu que o PP é muito individualista, é bom no individual, mas na conclusão ele ainda peca, tanto que ele errou 3 gols, pelo mínimo uns 2 ele poderia ter feito. E eu acho que também o argentino, pela ponta direita, vai perder o lugar para o Marinho. Esse Marinho vai perder. Mas é muito cedo para dizer. Eu só quero ele entrou com o time titular, ele entrou bem e fez gol. É muito com o time reserva, eu concordo. De fato, tanto o Viseu quanto ele não vai nada. O Montoya me pareceu que não encontrou um lugar para jogar. Não encontrou. Ele não encontrou. Chegou uma hora que ele estava perdido. Não é ele que tem que encontrar, quem tem que encontrar é o treinador. Cadu, quando se diz isso... O treinador mandou ele jogar na direita, mas ele estava desorientado. Ele não encontrou, mas a gente vê que ele sabe jogar. Para mim, o importante é o jogador que tu consegue ver que sabe jogar futebol. Em algum momento, ele vai acertar. Então,
Agora, só no caso do PP, voltando, aquela até minha observação, para não ser injusto. Aquela o quê? Lembra aquela minha observação relativamente ao PP? Só voltando um minuto naquilo, vamos lembrar aquele jogador do Grêmio que foi vendido e o Everton assumiu. Pedro Rocha. Pedro Rocha. Você lembra como errava gols? Sim. Mas a maior crítica de fazer ao Pedro Rocha era isso, ele errava muitos gols. E começou a fazer gol, o PP é jovem ainda, vai acertar e tudo. Mas porque claro, é é bom um jogador. menino, rapaz, é um menino. Exatamente. Ou tu não quer lembrar o que o Luan era chamado no início de pipoqueiro, o que o Everton era chamado no No início início dele. não, no início não. O Luan até hoje tem gente que chama. Bem, até. O Pedro Rocha era criticado porque não sabia concluir, não é Não isso? sabia É exatamente o que a gente estava falando aqui. Exatamente. Só que de uma hora para outra pegou confiança. É nisso que se apega o Renato. O PP, confesso que quando eu vi ele pela primeira vez, eu disse, não é jogador de futebol. Não, eu achava ciscador. Precipitado eu, porque realmente ele mas está é bom provando jogador. que é bom jogador, Vai ser que bom tem sua jogador. utilidade. Não sei se para ser titular do Grêmio, acho que é muito cedo ainda para a gente ter uma noção, esse cara aqui vai dar certo para ser titular do Grêmio, mas ele tem ferramenta, ele sabe ser Mas jogador. nós estamos aqui na bancada com um gremista. Então eu te pergunto, para estrear na Libertadores, tu prefere o Marinho na direita ou o Montoya? Porque o Montoya está jogando por ali. Preciso dizer, o Marinho está jogando muito bem. Quem? Mas não, mas, cara, mas o Montoya foi contratado para ser titular. Vai ser reserva do Marinho, com todo respeito. Quê? O Marinho agora que começou a dar uma resposta. Mas quem é que está positiva. jogando melhor Não, mas no início? se o Renato, Hã? se o Renato não tiver tempo para o Grêmio estreia lá fora. É. Mudou, né? Só Acho que o Montoya será titular no primeiro jogo. O Grêmio estreia contra o Rosário. Mudaram as datas, tanto Não, de mas Grêmio não do- Internacional não, mas mudaram. não desse jogo. Mudaram as Não, datas não, da não, estreia, não da desse estreia, da estreia. O Passaram para um dia dia 4. depois. O assessor de imprensa da Comebol, o Miguel Ruiz, até me mandou uma mensagem, eu estou olhando aqui, ó. Os dois de Grêmio e Inter, mas não necessariamente afeta, Cadu, a dupla Grenal, porque não, Esse é o primeiro não deve ter jogo? jogo. A Sim, estreia. primeiro jogo. Não, Não, a terceira é o primeiro partida. jogo, é o a terceiro terceira jogo. partida. O Inter é contra o River, River, jogo que do O não Grêmio é o Universidade jogo. Católica, Grêmio Não. Universidade Católica, No Chile, passou no pro Chile. dia 4/4. No Chile. No Chile. O Inter no Chile. aqui com o River. Sim, Gadão, mas Um não dia é o antes. primeiro jogo. O Internacional contra o River Plate passou para o dia 3/4, era dia Mas 27. não é a primeira É uma partida. semana depois. Não é a Se primeira Kahneman e Jeromel, por exemplo, forem convocados, aí afeta. Mas No essa Inter não é a afeta. primeira partida da É Libertadores. por causa Não, das a datas terceira. FIFA. Não, tudo bem. Não, Em função peraí, das datas FIFA. Peraí, vamos lá. Pro Grêmio foi uma grande notícia, porque não afetará a questão das Kahneman e Jeromel, convocações. isso. Não afetará. Vai dar tempo dos Vai dar jogadores tempo, voltarem. claro. Pro Inter é difícil, porque o Guerreiro vai estar punido ainda. Pro Inter poderia ser, Cadu, se assim, ó, foi pro dia 3, foi pro dia 3/4. Se vai pro dia 6/4, o Guerreiro pode jogar. Por que ele não vai jogar o Guerreiro, aliás, não vai jogar o jogo treino amanhã? Mas o Internacional até utilizaria no jogo treino. É alguma coisa com suspensão, eu acho. Será? Não, jogo Não, treino. é jogo treino, ele está Pois liberado. dizer, Não, é o jogo tô oficial. perguntando, quer dizer o que... Acho que deve ter sido uma opção da comissão técnica, só isso. Porque isso é treinamento, ele está liberado para treino, esse é um jogo treino, não é Tem que ser oficializado nem esclarecido, nada. porque eu acho que tem uma dúvida. Mas essa questão de Eu arbitragem... não tenho que ele não vai jogar, pelo contrário. Não, eu tenho saiu que ele- Não, a agora. informação que foi dada agora, a última é que ele estava fora joga. desse jogo treino. Mas, essa questão de arbitragem aí, o Grêmio reclamando da arbitragem... Muito mal o árbitro, porque ele não errou na miudeza, ele não errou no varejo, mas ele errou nos lances capitais mesmo, os dois lances, que aí tu precisava do árbitro. Não, aquele negócio de dizer, por exemplo, que no pênalti a favor do Grêmio, o cara cometeu agarrando e não empurrando, ele agarrou o Kahneman, não, e aí dizer que o árbitro estava com a visão encoberta, não é verdade. Não é verdade, ele estava no meio, ali na entrada da área, e o jogador foi agarrando o JB por metros. Não foi uma jogada que ele agarrou e largou, não. Ele foi, é impossível não ver o lance. E a falta de bom Essa história senso. de impossível de ver o lance, Não, eu impossível. não sou muito adepto a isso. Cadu, ele não teve
coragem de marcar. Eu acho que... Tá, é que assim, ó. Não, vejo, o o cara árbitro não é viu, eu desonesto, não sou- ele não teve a coragem de marcar, é diferente. Eu não acho que o árbitro vá para um jogo desse pensando que não vai ter coragem de Também marcar. não, mas assim, não pensa na que não tem bomboneira, coragem. na bomboneira, River e Boca, o cara não dá um pênalti pro River numa final de Libertadores, eu entendo. Agora, um Grêmio De Brasil, de Brasil, Pelota, o campeonato Mas, gaúcho. JP, Também pelo não vejo amor de isso. Deus. Não sei Também se não o vejo, Navarro pelo amor tem de razão. Deus. O Brasil está jogando a vida. Ele não Navarro? teve, Tá, olha só. claro, É. era início de jogo, ele não teve coragem. Olha, vários árbitros não. E ali está em não disputa tem. a vida Ele do é Brasil. desonesto de forma alguma. E nem entrou no jogo, eu não vou ter coragem. Ninguém entra para apitar um jogo e diz, eu não vou ter coragem de marcar. Na hora, faltou. Embora seja pênalti, e pênalti é pênalti, não existe meio pênalti, não existe mulher meio grávida, não existe cara meio Não, que foi pênalti não se discute. Foi pênalti. Foi pênalti. Só que aquele E vamos tipo de deixar lance- claro que a expulsão também foi correta. Aí é que eu vou chegar. Absolutamente Calma, incorreta, deixa- cara. a minha visão dos lances. Aquele pênalti é um pênalti que acontece 20 vezes na área. Eu não sou aquele cara que é o ladrão e diz, por que vão me punir se o outro também roubou e não puniram o cara? Não. Se tu errou, tu tem que pagar. Mas no futebol, meio que se convencionou o seguinte, agarrão na área é muito difícil dar. Então, mesmo que eu não concorde, o juiz errou num lance em que vários outros erram. Agora, pra mim, Cadu, o da expulsão é ridículo. O árbitro errou grotescamente. Foi uma grosseria. Pra te ver, Cadu, pra se te o ver, cara pra fica- te ver se o como é cara que fica, ele perde pra a te ver perna. como é questão de interpretação. né? Não, mas peraí. Não é interpretação. Olha, eu só vi uma pessoa em Porto Alegre interpretar. A primeira pessoa. É, a primeira. O primeiro que interpretou. Se o cara, olha só, o Juninho Capixaba caiu, sabe o que é a impressão? O Juninho Capixaba cai e ele dobra as pernas assim e faz um efeito malabarístico errado. Que ele não precisa fazer aquilo. Ele podia pular e tal. Beleza. É meio Ele chato. pula, é claro ele foi que meio ele pula. Neymar. É. Só que, cara, se ele fica, o cara tava agredindo ele. E aí o erro é do agressor e não de quem foi agredido, né? Eu acho mais grave do que isso, do que a expulsão, porque a expulsão ainda dá para o cara achar que estava fingindo alguma coisa. Os árbitros estão marcando muito de cima isso e existe uma recomendação pela comissão de arbitragem. Agora, o negócio do pênalti, um pênalti dá para ver, porque Não, o pênalti foi foi uma escancarado. gravata escancarosa. Tia. Agora- Não, mas que isso? quer ver uma Agora coisa aqui, ó. pra gente voltar até nessa questão aí do adiamento aí, da transferência do jogo, pro Grêmio isso aí foi ótimo, né? Principalmente que tu não vai, em discussão de data FIFA, tu não Por vai... essa razão. Não, porque não vai ter que ir lá, até porque o Everton e o Kerem estarão servindo a seleção. Exatamente. Se forem convocados, eles vão voltar. Não, Por com essa- certeza, o por Kerem essa será razão foi convocado. ótimo. E o Everton também, né? O Everton, o Everton convocou o Tite naquele jogo, foi o único brasileiro, e ela não vai convocar? Aí vai me dar... Frase repetida do teu tempo de repórter. Seleção é momento. O Everton, naquele momento, estava jogando um bolão. Ele está jogando muito hoje. Eu queria dizer um negócio assim pra vocês. Como é que tá o time? O Grêmio tá jogando mal? Não é só... O Everton está jogando O Grêmio tá jogando mal? convocado para a seleção brasileira? Não, eu acho que... Naquele momento estava. Hoje. Não, mas o Everton tá jogando Não, bem. mas é que o critério... Desculpa, Cadu. Esse não é o critério. O critério de convocar para a seleção brasileira não é... porque tu convocou lá atrás, agora tem que não. convocar de novo. Só um pouquinho. Não, Tá. naquele Eu momento até posso estava- concordar em parte contigo, mas quais são os critérios do Tite? O Tite... Quem é que levou para a Copa do Mundo? Jogador que até estava lesionado. São jogadores dele de confiança dele. Fred. Tá? Fred que estava lesionado, tá dizendo? E aí tentou para pouca gente sabe, mas o Fred, ex-Inter, que está no Manchester hoje, lesionou, eles tentaram recuperar, não viram, aí quando tentaram pegar o Arthur aqui no Grêmio, o Arthur já tinha lesionado também, deu um azar tremendo do Tite. Mas olha aqui, a seleção brasileira, independente de qualquer coisa, ele não tem que pensar num time, montar num time para o futuro, ou distante ou próximo, seja lá o que for. Eu acho que a bola da vez, que quem tem que receber várias oportunidades e só será afirmado jogando, é o Everton. Tem que insistir Não, com mas o Everton. Se jogou, Não, se para um jogou. pouquinho. Tu tá querendo a afirmação do Everton. O Na Everton, hoje, seleção, o Everton na é considerado seleção. o principal jogador de futebol brasileiro. Não, mas porque a eu afirmação sei, do mas Everton. na seleção brasileira, entendeu? No clube é uma coisa, Oh. na seleção é outra. Ele tem que ter sequência. Tem que ter sequência até para provar. O Everton hoje não é nem o melhor jogador do Grêmio.
O melhor jogador do Grêmio hoje é Paulo Miranda. Não, mas Seguido de perto pelo Jean-Pierre. Aliás, é a maior afirmação, a melhor afirmação do Grêmio em 2019, este zagueiro do Grêmio. Paulo Miranda. Tá jogando, tá bem, times do interior, coisa e tal, tá tudo certo. Mas tá jogando, ele já vinha jogando bem Sim. em 2018. No final do ano passado, quando lesionou. Ele é muito bom jogador. Não, é que assim, o Everton, eu não tô dizendo que o Everton é mau jogador, pelo amor de Deus. Claro que não. Eu não bebi suco estragado ali na redação. Agora, o Everton não tá no seu ápice e o Paulo Miranda tá jogando muito perto do seu ápice. Eu imagino que ele vá ainda... Hoje o Paulo Miranda é o melhor zagueiro do Grêmio. É o melhor jogador do Grêmio. Tá? É óbvio que o Tá jogando muito bem. Não, no momento, o Kahneman e o Jeromel vão passar ele. Até Agora, o o Duda Jean-Pierre- Crefe disse, né? O Paulo Miranda, se eu estivesse no Grêmio, seria titular em qualquer time do Brasil. Agora, tu falasse do Jean-Pierre. O que tá vendo com o Jean-Pierre? Né? É uma baita de uma promessa. Mas parece que é um jogador que não... Tá vendo? Não, por favor. Mas que jogou ontem, Cadu? Não. Contra o Brasil O não Jean-Pierre jogou. Peraí, o Jean-Pierre é o maior projeto de craque brasileiro. Não, eu peraí. concordo com isso. É o maior problema. Peraí. Ele leva meio jeito do Ganso, né? Mas eu não tô dizendo. Santos. Que você falou. Onde é que tá jogando? 50 milhões. Pois é, vice na seleção? Fiasco. Tá, então tu já desistiu do TT. Mas eu não quis... Então, mas peraí, tu vai me Peraí, deixa eu me dizer. explicar, não. Agora, o TT ofereceram não sei quantos milhões, eu não tenho a menor ideia se o TT vai ser o Jean-Pierre. Mas eu- afirmo, é a maior projeto. Não, mas Qual é eu o disse assim, jogador o que que domina eu quis, a bola eu quis como dizer isso aí. Jean-Pierre? Aliás, eu tenho no Eu programa quis do dizer Cadu, isso aí, eu quis tenho no dizer- programa do Cadu 100% de não, aí aproveitamento. Não, mas tu 100% entendeu de mal, aproveitamento. Napoleão. Eu quis Não, mas dizer- tudo certo. Não, Peraí. eu entendi, mas não tá aí, porque joga muito, é isso que eu quis dizer. Mas Nesse que não sentido, tá não tá jogando. nem aí pro... Pô, não, pelo jogar muito. Ele joga como se estivesse jogando uma Ele não pelada. jogou mal ontem. Não, não tô dizendo isso. Foi bem Ele marcado. joga brincando, é isso que eu quero dizer. bom, é Ele isso, joga aí brincando. sim. Agora, Ô, Cadu, ele eu me tenho no lembra... programa do Cadu 100% de aproveitamento. Porque apostei no Jean-Pierre quando ainda tinha aquela bancadinha aqui, dizia, ó, tem que trazer o Jean-Pierre, você gasta a bola e tal. E qual era o outro nome que eu falava? Nonato. Só falta o Ramon. É verdade, isso é verdade. Só falta o Ramon, que pra mim o Edenilson você não ganhou. acha que o Jean-Pierre, com o domínio, com a categoria que ele tem muita categoria e domina com perfeição, agora, ele não leva um pouco o jeito do Ganso? Ah, já falaram isso aqui. Já? É parecido, hein? Mas se ele tiver o final do Ganso, não serve. Não. Não, se ele tiver o final do Ganso, Mas não o serve. Ganso foi um extraordinário jogador. O Ganso, não precisava ser o Ganso, pode ser qualquer um. O jogador pode pegar e se estragar. Bom, a minha carreira eu vou jogar fora. O Ganso jogou fora a carreira quando ele não entendeu que o futebol estava mudando. Não é, Bem, não é. o Não, problema é isso. dele. É isso, mas ele não é que ele estragou a carreira. Vocês vão ver, ele vai voltar pro Brasil e ele vai gastar a bola. Porque é o estilo de jogo dele que não combina com a Europa. Lembro muito bem um bem amigo. Ah, não, mas peraí um quando pouquinho, o aqui ele Seedorf, já teve mal. todo mundo elogiando. O Não, São- Paulo ele jogou bem. Pô, os caras pagaram 8 milhões de euros por ele, Cadu. Quem é que pagou 8 milhões de euros pro jogador que tá mal? No nome. Não, olha só. No eu nome. lembro muito bem num jogo que ele estraçalhou com a camisa do São Paulo e o Seedorf, então recém-aposentado, foi no Bem Amigos e no Bem Amigos perguntaram para ele, tá, e aí o Ganso, todo mundo dizendo, olha a atuação do Ganso, e aí daquele português, holandês dele, ele, na Europa não vai jogar. Não vai jogar na Europa. Esse futebol aí que ele não não joga vai. na Europa. Porque ele não tem... Por que vocês acham que o Luan não foi pra Europa ainda? Porque os Tá bom, caras olham o Luan jogando assim, ó. esse não, não esse aí. tem E já a passou característica. e não vai. Não tem Não vai, característica. passou isso, não vai. Mas aonde você tem que ir para fazer a revisão do seu carro é na Casa dos Pneus. 50 anos de qualidade, então você tem que fazer a revisão do seu carro. Olha, lá na Casa dos Pneus, a gente está em época de veraneio, em época de férias, antes de botar o carro na estrada, então passe lá, faça a revisão do seu carro. Os pneus não estão legal, o pneu está ficando desgastado, está ficando careca, então aproveite as promoções que você sempre tem lá na Casa dos Pneus. Agora é feirão de pneus, então, Avenida Ceará, 1055. Nosso Dois Toques também para a DD Internacional, que é um novo participante no mundo do esporte, agregando, olha só, qualidade e inovação para o mundo do futebol, promovendo serviço exclusivo para gerenciamento e consultoria. DD, competência, confiança e transparência no marketing esportivo, criação de marca para jogadores, clubes e patrocinadores. Seu carro está com aquela batidinha chata, que incomoda, aquele ovinho na porta, no para-choque, né?
para a lama. Então passe lá no Martelinho de Ouro. Tome nota aí do endereço aqui em Porto Alegre, Euclides da Cunha 309. Ou você liga 51, código de área 3315 2160. 3315 2160. Ligue, marque ou passe lá, fale com o Marcelinho e resolve o problema do seu carro lá no Martelinho de Ouro. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois falando da vitória do Internacional, a terceira consecutiva do Internacional no Campeonato Gaúcho, assumiu a vice-liderança, dependendo do jogo de hoje, está jogando nesse momento, né, o JB? O São José, que é o vice-líder, né, jogando com o Pelotas, dependendo do resultado, o Inter perde a posição ou se mantém aí na vice-liderança do Campeonato Gaúcho. Mas a preocupação dos colorados é em relação ao desempenho, hein? O Inter que está perto de estrear aí na Libertadores da América. Já voltamos para falar nisso. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com Ângelo Garbaschi, Ronaldo Napoleão e JB João Batista Filho. Deixa eu corrigir, né? Quem está jogando neste momento com o Pelotas é o Aimoré. O Aimoré foi um daqueles times, a exemplo do Brasil de Pelotas, foi um time que o Grêmio, né, não conseguiu vencer. O São José perdeu a posição, por isso que o Inter é o vice-líder, porque foi derrotado para o Novo Hamburgo por 1-0. Então o Inter é o vice-líder nesse momento. O Aimoré está sendo goleado, né? Sendo goleado Pelotas por 3-0. O Inter que está agora a 4 pontos do líder, que é o Grêmio. Ou seja, nesse momento, se terminasse o campeonato, o Grêmio líder e o Inter vice-líder, os dois só se encontrariam numa final aí do Campeonato Gaúcho. Ó, que novidade isso, hein? Vamos, para saber, né? Porque Não, tô cornetando a tua informação, tô dizendo que dá a lógica no gauchão. Ah, sim. Porque o ano passado não aconteceu isso, O Inter... né? Não, porque o Grêmio jogou com o 5º time. Pois é, mano. O Inter cambaleando... Bom, então, Segundo o Inter foi o 4º e o Grêmio foi o 5º. Ah, por isso que eu digo que gosta de gauchão aprenda. A lógica não é bem assim, né? Nosso Dois Toques para a Baidolbe. Na Baidolbe você tem tudo na linha automotiva, aí, multimídias para todos os tipos de carro, automatização de portões. Olha, além disso, você encontra também lá, né, multimídias, automatização de portões e também, olha, casa inteligente. Tem o site para você, né, pessoal do interior, e aqui em Porto Alegre, 3 endereços à sua disposição. Na Benjamin Constant 1315, esquina com a São Pedro, um showroom espetacular. Na Avenida Ipiranga, número 5800, e a mais recente loja da Baidolbe, que fica na Zona Sul, aqui em Porto Alegre, na Avenida Icaraí, 912. Também para a Multissom. Bom, a Multissom sempre tem uma loja bem pertinho de você, tudo em áudio, vídeo, instrumentos musicais, qualquer cidade do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Bom, o Internacional que chegou aí a sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Gaúcho. Quem nos traz as informações aí é o repórter Guilherme Paz. Variações, testes, esperança e oportunidades. No jogo entre Internacional e Caxias no Beira-Rio, essas palavras foram bem utilizadas. E com muita emoção. Então, acho que a gente pode melhorar, a gente deve melhorar, a gente, né, precisa melhorar. E eu tenho certeza que a gente vai melhorar. Odair Hellmann mandou a campo 2 jogadores que estavam pedindo espaço. Pedro Lucas e Nonato. Há 2 jogos da Libertadores, o treinador buscava alternativas para a equipe. E logo no primeiro minuto, um lance para animar o torcedor. Pedro Lucas sai de 3 marcadores e cria a primeira oportunidade do Internacional. Mas o time visitante respondeu imediatamente. Tentando surpreender, o Caxias pressionou. Bruno Alves faz o cruzamento e a bola passa na frente do gol. Até que o William Potker recebe passe de Dourado e abre o placar. 1-0 Inter. O gol em homenagem ao seu segundo filho que está por vir. O Caxias sempre pelo lado direito com Bruno Alves buscava o empate. Dessa vez, Marcelo Lomba faz uma grande defesa. E na bola aérea, após cruzamento de Enedilson, Dourado quase faz o segundo. A bola passa raspando a trave. E o segundo tempo veio com muita emoção. O Caxias surpreendeu. Depois do escanteio cobrado do lado do Internacional, sempre ele aproveitando o espaço. Bruno Alves arranca pelo lado direito do campo e cruza para Rafael Gava deixar tudo igual.
E a tensão dos colorados aumentou. Edenilson recebe o segundo amarelo e é expulso aos 17 da segunda etapa. E com 10 em campo, o treinador buscava alternativas. Mandou a campo D'Alessandro no lugar de Neilton. Patrick, que entrou muito vaiado no lugar de Nonato. E o xodó da torcida entrava para tentar a vitória. Rafael Sobis, em sua primeira oportunidade, quase faz o gol colorado. E depois disso, aquele herói improvável apareceu. Aos 45 do segundo tempo, depois de cobrança de Sobis, Patrick desvia e faz 2-1 Inter. Eu penso que, eu sempre falo que o torcedor é soberano nas suas decisões, eu respeito demais as opiniões e principalmente o torcedor. Penso que entre vaiar o jogador e vaiar o treinador, vai a mim, me chame de burro, mas dê moral para o jogador. Dê moral para o jogador não pode entrar numa partida sendo vaiado. Ainda mais um jogador que já nos ajudou tanto, que já foi tão bem no ano passado, está retomando de novo, tanto que retomou dentro da própria partida, retomou, fez o gol, nos ajudou. Então, a mim, tudo certo, o jogador dá força para ele. E foi no apagar das luzes que o Internacional conquistou a sua terceira vitória consecutiva, algo que não acontecia desde agosto do ano passado. Agora, a equipe tem apenas mais um jogo, antes da estreia da tão sonhada Libertadores da América. Um pouco de ansiedade de todas as partes, né, talvez com a chegada, a proximidade aí da estreia na Libertadores, do torcedor, do próprio grupo que tu falaste. Mas eu tenho certeza que, a partir do momento que começar a Libertadores e primeiro jogo no Beira-Rio, tenho certeza vai estar lotado, o torcedor como sempre fez, vai estar apoiando, vai estar gritando, vai estar incentivando todo mundo os 90 minutos, a equipe vai se entregar, vai fazer como sempre grandes jogos aqui dentro do Beira-Rio para a gente buscar as vitórias. Isso eu não tenho dúvida nenhuma que vai ser muito diferente. Agora, o que é o futebol? O futebol é fantástico, né? O Odair, quando foi fazer aquela substituição, colocando o Patrick, foi vaiado, chamado de burro. Depois o Patrick fez o gol, ganhou o jogo. E aí, muda tudo? Não dá nada. Não, aqui pra mim... Aí tem que bater palma, elogiar ele? Pra mim, o erro é da torcida. Torcedor eu não concordo com o Odair. Eu respeito o torcedor, mas o torcedor é passional, né, tio? Mas não é respeitar, Cadu. Tu não tá desrespeitando quando tu considera um ato errado da pessoa. Eu erro, o Napoleão erra, tu erras, todo mundo erra. Agora, a questão é, a torcida, na minha visão, vaiar não contribui em nada. Se não te ajuda, não vai atrapalhar. Porque não imagino que alguém vá para um estádio tentar atrapalhar. Então vai depois do jogo. Termina o jogo, vai. Perfeito. Aí, o Yarley conta uma história pra gente, que ele estava naquele jogo, o Yarley jogou camisa 10 do Boca Juniors, fez gol no River Plate e tal, no Monumental de Nunes, só que teve um que eles perderam e estavam sendo goleados. E na Bombonera, perdendo pro River. E ele disse que era uma loucura, que os caras cantando, e aos 40 do segundo tempo não tinha mais como virar. Ele olhou e disse, os caras aqui são tão loucos que eles gostam tanto de futebol que, né, vai ficar assim. Ele disse, acabou o apito final, os caras queriam matar todo mundo. Que aí também é um erro que é típico do argentino. Mas onde é que eu quero chegar? O argentino apoia vaiar com bola rolando contra o Caxias. Há 15 dias de uma estreia de Libertadores. O torcedor do Inter perdeu o senso. Se entende, até se entende, por isso que eu digo respeito ao torcedor. Se entende, o torcedor é passional, o torcedor é emoção, o torcedor é coração. Não adianta. Claro, porque tu não está vendo um rendimento que pelo menos deu uma esperança ao torcedor colorado. Agora tem que ver o outro lado, tem que se analisar friamente. Eu acho que o Odair faz milagre nesse time internacional. Faz milagre. Ou seja, o Inter terminou lá e... Contra o Caxias ele faz milagre? Não, eu estou dizendo... No conjunto da Qual é a tua opinião em relação... O time internacional que vai estrear na Libertadores é o mesmo time do ano passado. Porque desses jogadores que foram contratados, ninguém agora até a bola mostrou para ser titular. Ou alguém
Alguém mostrou pra Ele é pior do que o ano passado, porque o Zeca tá jogando menos do que o Fabiano. E o centroavante não tem. Pois é. Então, ele é pior do que o ano passado. O que eu acho foi o seguinte, o que esse passou menino na que cabeça do Odair, certamente é o seguinte. Bom, eu vou experimentar aí no Campeonato Gaúcho. Mas o Campeonato Gaúcho serve para isso. O Pedro Lucas, o Roberto, zagueiro que já foi Fiore, Roberto, não sei o que então. Gente, ele conhece lá os jogadores lá. Não tem nenhum, por enquanto, craque nesses. Promessa. Ok. Promessa. Mas o que ele pensou? Eu vou experimentar esses 4 jogadores, mas como é que eu vou botar esses 4 jogadores daqui a um mês? Vai começar a Libertadores. Então, o que ele vai fazer? Ele foi aquele técnico, ele está sendo aquele técnico conservador. Eu vou pegar aqueles que foram comigo no ano passado, ficamos em segundo lugar, vou iniciar assim. O que eu acho que ele cometeu um erro, tá bom? Mas eu estou tentando pensar pela cabeça dele. Como é que eu vou botar 3, 4 guris para enfrentar o River Plate? Não dá. Napoleão, tem uma coisa. Difícil. A tua linha de raciocínio está certa, por um lado, assim, de que ele não pode botar 3 ou 4 guris num time que está em formação e está pegando um ritmo de jogo. Porque largar os guris agora assim é queimar. Só pode botar os guris num time que já esteja... Mas tu tem que testar, né, Grabalho? Ele tem que tentar, tem que acertar. testar. Agora, vou dizer uma coisa, é o seguinte, ó. Isto que o Internacional está apresentando, que levou um banho de bola técnico e tático do Caxias, impressionante, esta amostra do Internacional é para não passar da primeira fase da Libertadores. Então a gente tem para não passar. Mas por que está assim? Tem que analisar. Tem que se analisar o porquê. Isso já ficou demonstrado ano passado. O Internacional, eu já disse isso aqui, o Internacional jogando da maneira que joga, sempre tem dificuldades contra times pequenos. Então, o Odair vai ter que arrumar uma mecânica de jogo, vai ter que mudar o esquema. O Internacional com esse esquema, com o time grande, sempre se deu bem. O ano passado já foi aquela fesqueira. Foi contra o Sport lá, que deixou virar, foi contra a Chapecoense. Todos os times pequenos, o Internacional tem dificuldade. Então, na Libertadores ele pode se dar bem, né? Porque aí ele vai jogar contra time grande e aí ele vai poder sair no contra-ataque. O Internacional joga como um time menor contra os maiores do campeonato. Foi assim no Campeonato Brasileiro. Sim, se deu bem. Se deu bem. Agora, por exemplo, não tem cabimento, sinceramente, para quem gosta de futebol, o D'Alessandro de reserva. Não tem. Pois é, mas aí não é possível. O D'Alessandro, ainda com todos os problemas que tem, pela é idade, possível. mas é a última referência técnica do Internacional. É a última referência. É o melhor jogador tecnicamente do Internacional. Então não pode ficar fora. Não pode ficar. Há 2 semanas o debate era que quando tira o D'Alessandro ganha. Mas tudo bem. Aí parou de ganhar. Mas aí na realidade parou de jogar bem, porque tem 3 vitórias consecutivas. A questão do D'Alessandro é a questão dos posicionamentos, a gente já discutiu isso aqui. O que o D'Alessandro não tem mais é condições físicas de fazer, mas isso é característica dele, de buscar na lateral, de correr o campo inteiro. Aí eu não sei se é uma questão dele que tem essa característica ou do treinador fazer como ele jogasse ali na frente da área, o que fez o Renato com o Douglas. Eu acho que eu vejo outros jogos, então. Douglas. Eu acho que eu vejo outros jogos. Eu vejo o Ângelo Samioli, aquela paixão que ele tem pelo D'Alessandro. Mas eu vejo o D'Alessandro correndo. Eu vejo o D'Alessandro correndo do início ao fim. Eu vejo o D'Alessandro correndo do início ao fim. Agora tem outros jogadores, por exemplo, que estão jogando ali no Internacional, que não dá, né, gente? Vamos combinar. Qual é o lateral direito do Internacional? Não qual é? Tá mal. Nem tem. Aliás, o gol do Caxias, ele é muito difícil de ser interpretado. Tu tem que prestar bem atenção, tem que gostar de futebol, tem que gostar de tática de futebol para entender o contexto. O gol, muita gente vai criticar, e é o que eu defendo aqui, eu não sou o defensor dos laterais, mas no Brasil a gente exige que o lateral marque, seja exímio marcador, que saia para o jogo, que faça apoio, que tabelas, vá na linha de fundo e faça um cruzamento maravilhoso na cabeça do centroavante. Quando por vezes nem é culpa dele, porque o centroavante não está bem posicionado. Só que aí o cara vai para ataque e a gente diz o quê? Deixou um buraco da defesa. Mas é óbvio que ele vai deixar um buraco da defesa. Se ele sobe, o buraco vai ficar, não é culpa dele. É que ele não é um gigante.
Agora, o que acontece? Tem que se criar um sistema de marcação. E se falava do Iago, o Wendel deixou, porque o Wendel subiu. Óbvio que alguém tem que marcar e ninguém marcou. Vieram nas costas do Wendel, cruzaram. O Zeca tá do lado do cara do Caxias, aí ele para, o cara do Caxias passa e faz o gol. Pois é, o Iago, quando o Inter foi bem lá antes do finalzinho do campeonato, que o Inter caiu, né? O Iago foi um jogador. Não, o primeiro turno dele foi impecável. Foi bom, excelente, excelente. Depois ele caiu como caiu toda a equipe do Internacional. Eu não sei se daqui um pouco descobriram a maneira do Inter jogar, viram a maneira que o Inter joga. Né? Hoje, não, eu tenho ouvido vários, não foi só hoje, mas hoje repetiram. Não, uma notável, uma pérola para mim, né? Assim, no ano passado, mais pro final do campeonato, descobriram a forma do Inter jogar. E especialmente do Patrick. Então, para aí um pouquinho, né, gente? Calma aí. O Patrick é um jogador comum. Mas sempre foi um jogador comum. Não, no Internacional ele foi. Não, só um pouquinho. Ele terminou como um jogador comum. Mas ele foi fundamental. Quando o Internacional teve aquele momento bom no Campeonato Brasileiro ano passado, ele foi um jogador importante. O Patrick jogava. Claro que ele não é um jogador extraordinário. Corria, mas tudo bem, mas só um pouquinho. Qual é o jogador extraordinário que tem no Internacional? O D'Alessandro. Qual é o jogo? Não, tudo bem, ainda. É a última, vou repetir, a última referência até. Mas tá, qual é? O Internacional é um time médio. É um time médio. Que aí o time médio, ele tem que estar arrumado. Ele tem que ter mecânica de jogo. Peraí, Cadu. Não tem quem desequilibre no Internacional. Cadu. Qual o jogador excepcional fora da curva do Corinthians campeão brasileiro? Também, mas tem jogadores de mais qualidade. Eu te perguntei, qual é o jogador que o Internacional contratou que está se mostrando ser titular? Eu disse vou mais longe. Não, os caras vão me matar. O Corinthians tinha um jogador que o Inter não tem. O Rodriguinho. O Jadson. Não, Rodriguinho. Jadson. Não. O Rodriguinho jogou mais do que o Jadson. Jogando que nunca jogou na vida. Não, peraí. E jogando que nunca jogou na vida. Não, o Corinthians tinha isso. O Corinthians tinha o Rodriguinho, sabe por que o Rodriguinho foi mais importante naquele título? Foi o Jadson, ok, bom jogador, não vou discutir isso. E a defesa era espetacular. Duas linhas de 4 muito bem feitas, só que aí tinha o Rodriguinho que armava o time pro Jô fazer gol, pro Jadson, e o Rodriguinho também fez muitos gols. O problema do Inter é que o Nico jogando atrás do atacante, o Nico, né? Ele é um meia atacante, mais atacante do que meia. E o Inter precisa de um cara para pensar. E o Odair disse na coletiva que não quer colocar o D'Alessandro para ser o pensador, porque como ele não falou isso, que o D'Alessandro tá, não vou dizer lento, mas não tem mesmo vigor físico, ele fica facilmente marcado. D'Alessandro, Camilo ali pelo centro. Então eles jogam o cara para ponta, o que eu considero um erro. Eu já disse o ano passado e vou repetir agora. Mesmo o Inter ter conseguido o terceiro lugar, porque tinham muitos times ainda que estavam preocupados com Libertadores, com Copa do Brasil, e foi um aborto da natureza internacional chegar em terceiro. Não, só um pouquinho, Angelo, com todo respeito. Campeonato brasileiro é um campeonato longo, não tem aborto. Pode ser aborto numa Copa de mata-mata. Outros não estavam muito interessados. Não vai justificar. Bom, dá méritos. Porque foi bem. Depois caiu. Em 38 rodadas. Não tem como. Eu tenho. Aborto em 38 rodadas? Eu tenho meu ponto de vista. Agora, vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que tanto a comissão técnica, principalmente a comissão técnica e a direção de futebol, deveriam se conscientizar que o Internacional tem um time médio. Tu acha que eles não sabem, cara? Olha aqui. Tu acha que não sabe? Bom, acho que não. Sabe por quê? Porque o Internacional quer se meter de pato a ganso. Ou seja, o Internacional deve procurar em todas as partidas que ele vai disputar com times da mesma categoria que ele, ou até mais, o Internacional deve procurar um time se fechar no meio do campo e sair no contra-ataque. Mas o que isso que o Internacional mais do que isso ele não pode fazer. Acho que o Internacional não vai fazer. Time pequeno. Tu não vai mudar um esquema do jogo, mas tu tem que ter alternativas. Acho que o Internacional tu tem que ter mecânica de jogo. Acho que o Internacional também não estou dizendo que o jogador não tem futuro nenhum, mas acho que o jogador que vai dar um upgrade pelo menos
Primeiro, no ânimo dos torcedores, vai Guerreiro. dar uma grife. Guerreiro. Mas tudo Maior bem. é o Guerreiro. Só que o O Guerreiro... Internacional não vai se enganar com o Pedro, Só que o Guerreiro, tu não vai esperar nada. brincadeira, né? Tu não vai esperar nada dele. Ele tá mais de um ano sem jogar, ele precisa de ritmo de jogo. Não, mas tem que esperar dele sim. E se a bola... Tá, mas me vai diz ter que uma esperar coisa. dele. Tu pode ter o melhor centroavante do mundo, tu pode ter ali, se a bola não chegar, o centroavante não vai. Mas a bola do Alguém tem Inter que fazer a bola chegar. Recentemente, num jogo do Não, mas do o ano Trezor passado... não tá chegando. Não. O Trezor não Recentemente, num jogo desse que o Inter já não estava bem, a primeira pergunta para o Odair foi: Odair, tu cruzaste 48 bolas na área. Se tu cruza 48 bolas na área, alguma do teu centroavante tem que chegar. E aí o Guerreiro, se chegar para ele, tem que Cruzar guardar. é uma coisa, levantar a bola na área é outra, são bem diferentes. Mas foi para a área. Olha aqui o Serginho Vaz. Serginho Vaz está numa fase, tá passando de ti. Tá passando de ti o Serginho, tá passando. Ele tá na nossa... Abraço, Serginho, campeão. Ele tá em casa se recuperando do final de semana. Campeão. As emoções foram grandes, o coração disparou. Já me contaram, viu, Já Serginho? disparou. E o Serginho tá nos acompanhando. E ele disse assim, ó, fazendo referência que nós tínhamos falado do Ganso, né? Que ele caiu, que a gente estava fomentando aí, o Ângelo falou em comparação ao Jean-Pierre. Ele disse o seguinte: o Ganso só piorou depois da lesão no joelho. Também é verdade. Bom, o que é verdade, que a gente não pode se enganar, como a gente fez referência aqui, em relação ao seu banco. É o nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, é o Banrisul. É aquele banco que lhe proporciona diversos produtos, como esse está na tela, é para você, o Banrisul Saque Digital. Você que já é cliente do Banrisul, inclusive ainda não baixou o aplicativo do Banrisul, baixe, porque você tem a segurança do Banrisul. Se não é, clique e simplifique. Abra a sua conta no Banrisul. Economizar é comprar bem. Se você tem no Grupo Zafra, tem preço, tem qualidade, faz sempre suas compras no Zafra. Também época de veraneio, o pessoal vai para o litoral, final de semana, aí passe no Zafra, faça as suas preço e qualidade, até para curtir o final de semana. Se não for ficar aqui também, o caminho é o Zafari. Vamos para um rápido intervalo, voltamos depois, dando atenção, pelo menos algumas das nossas muitas mensagens. Gerinho, estamos de volta. Estamos de volta com o nosso Dois Toques, hoje com o Ângelo Garbassi, Ronaldo Napoleão e JB João Batista Filho. Os nossos canais 24, 524 da NET, as principais cidades do nosso Rio Grande do Sul, para o mundo, vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no nosso site, no YouTube, no Facebook, você manda a sua mensagem, faz o programa conosco, já vou dar atenção a algumas nossas mensagens. Também pelo nosso WhatsApp, 51, código de área, 998 15 9990. Nosso Dois Toques para Village, serviços contábeis, é só você acessar o site da Village e tornar um cliente, né? Está aí na tela para você, www.village.com.br. Nosso Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros, da Assistência Financeira e Previdência, o patrocinador oficial, o pilar do São José, o São José, que perdeu nesse final de semana por 1-0 para o Novo Hamburgo e perdeu a vice-liderança para o Internacional. Uma grande campanha aí do São José também, ele que está na Série D, né, Série C, melhor dizendo, subiu da Série D para a Série C do Campeonato Brasileiro. Também para a micropigmentação Priscila Santarém, o espaço de beleza especializado em diversos procedimentos aí, e para você ter uma melhor ideia, o contato você tem aí para você, o 999661410. Para você ter uma melhor ideia do que é uma micropigmentação, ela que é especializada aí em diversos procedimentos faciais, né? Pelo Instagram da Priscila, @Priscila_Santarém. Vamos lá para algumas mensagens aqui. O Miro Veiga, lá de Laguna, sempre na nossa audiência. Boa noite, Cadu e bancada. Um ótimo programa, Miro. O São Marte de Araújo, Dali Cadu, que ele que é super fã aqui do nosso programa. O Felipe Abreu, essa é para ti, JB. Boa noite aos integrantes da bancada de hoje. Eu gostaria de saber do JB sobre o interesse do Grêmio no goleiro Uchoa. E é o Felipe Abreu, lá de Santiago. Mas a questão, o Grêmio tem a questão do zagueiro aí, Vitor né? Hugo. Assim, ó, na última sexta-feira, 2 nomes foram especulados. O Guerra, do Palmeiras, que o Alberto Guerra até brincou comigo, dizendo que o único Guerra do Grêmio era ele. E também depois o Ochoa, que é um goleiro mexicano que joga na Bélgica. Muito bom goleiro, mas o Grêmio descarta, diz que não há a menor possibilidade de contratá-lo. Quem a direção há 3 semanas buscou informações foi o Vitor Hugo, zagueiro de 27 anos que está na Fiorentina. Ele na metade de 2017 foi vendido por 8 milhões de reais, 30 milhões de reais na época, 8 milhões de euros, perdão, 30 milhões de reais na época. Ele foi vendido do Palmeiras para a Fiorentina. Tá bem, tá de titular lá e não veio.
Agora, Cadu, pro Grêmio tá olhando um zagueiro desse nível, de 8 milhões de euros, é porque sabe que o Kahneman pode ir embora. Pois é, o zagueiro mas tá essa canhoto de novela 27 ainda, anos. tá nessa novela? Não, eu não tô... Cadu, eu não Só tô se dizendo... for na metade do ano, agora não. Agora tá fechado, não tem como ir. A janela tá fechada. Eu só tô dizendo o seguinte, olha... Como é o caso do Everton, que veio o Diego Tardelli. O Grêmio tá fazendo certo. É o lado do Palmeiras. O Grêmio tá fazendo É o certo. lado. Direito. Tá bem. O Grêmio tá fazendo certo. Joga nos dois lados. Não, Vamos lá. Não, porque o Jeromel foi pra esquerda quando o JB, Jeromel deixa eu dar mais jogar. atenção aqui. E Paulo Miranda. Que eu digo para os nossos internautas fazer o programa conosco, então tem que dar atenção. O Márcio Martins Fraga. Brasil fez um partidaço, marcação muito forte, reconhece sua inferioridade em relação ao Grêmio e foi guerreiro. Ele diz mais aqui, ó. Ah, não fui só eu, viu? Tem outro, tá? Vocês me criticaram. Pessoal, foi pênalti no Kahneman. E a expulsão do Capixaba foi correta. Tá bom. Viu só? Não sou só eu que vi isso aí. Tá bom. O Vlad, o velho Grêmio ganha ou empata ou é roubado, ou a culpa é do Noveleto. Por favor. O Chico, grande Chico, melhor time é esse do Dois Toques. Parabéns. O Jailton, boa noite, meu nome é Jarilton, da cidade de Criciúma, Santa Catarina. Ele fez aqui... Deixa eu achar aqui, Santa Catarina, concordo, gostaria de saber por que contratar o jogador Paredes e Lindoso, mais Bruno e Neilton, mas esse centroavante do São Paulo, por que não gastaram esse dinheiro com jogadores da primeira linha, da primeira linha de futebol, só contratar jogadores para não jogar? Foi o que a gente falou, até agora ninguém se habilitou para ser titular aí, mas é questão de oportunidade. Não, mas primeira linha o Internacional não tem. O Internacional só tem dinheiro para fazer proposta sem pagar nada. É o jogador de ocasião. É isso aí. O problema é que o Inter tem time razoável, mas um técnico e um sistema que é um sistema só. Sofrível ver o Inter jogar. O Odair tem prazo de validade. Perde na segunda Libertadores, cai. E diz mais, o problema do Inter... isso aí, ele repete aqui, né? Quem manda no time do Inter é o Dali. Ele contrata o Muricy. Não, o Muricy não vai mais como treinador, né? O Roberto não é o D'Alessandro que ele está no banco, né? O Roberto, adoro Dois Toques e assisto há anos, porém os convidados hoje estão diminuindo o programa com esses comentários contra o Internacional, viu, seu Ângelo Garbado? Ele quer que a gente fale uma verdade. Dizer que o Internacional está uma maravilha, o Internacional está jogando futebol. Ninguém está diminuindo. Nós estamos dizendo a realidade. Daniel Cole, o rei do aço, está nos assistindo. Grande abraço. Vai entrar no lugar do Ramiro. Quem mostrar mais futebol, o Renato sabe das coisas. Tá aí o Daniel. E aí vai mais. A Cris nos mandando um abraço. Parabéns, Cadu. E aí, dessa maneira, encerramos o nosso Dois Toques de hoje. Como sempre, saímos daqui, vamos ao Barranco, restaurante churrascaria mais premiada do Rio Grande do Sul, referência nacional. Não esquecendo que às terças, quartas e quintas e aos domingos tem as promoções do Barranquinho. É o complexo do Barranco sempre à sua disposição. Eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. São 2 endereços à sua disposição. Na Avenida Piranga 8113 e a mais recente revenda da Kia São Motos, uma revenda espetacular na Avenida Sertório 370. Agora vai para uma balada, quer saber de blitz, vai para um cinema, não quer saber de teatro? Teletax aí na tela, 32, 26, 19, 19, 24 horas à sua disposição e a segurança é fundamental. Você sabe quem lhe leva e quem lhe traz. Se você vai para longe, vai voar alto, você vai de Tritaxi Aéreo. Na sequência vem todas as informações do dia no jornal da nossa RDC com a Lilian Belim e logo após, o Cruzando as Conversas com os jornalistas mais premiados do Brasil, Ricardo Azeredo, que hoje que irá debater sobre o Carnaval de Porto Alegre, como será o evento deste ano. Já existe algum planejamento aí para as próximas eleições, e final, né? Para as próximas edições, melhor dizendo. Então está essa questão toda em relação ao Carnaval que você terá no nosso Cruzando as Conversas. Nosso Dois Toques, não esquecendo, né? Quem está vendo a reprise está vendo que eu estou chamando isso, mas quem não viu todo o programa, você pode acompanhar a reprise a partir da 1h da manhã. Terminou 3-0, Pelotas em segundo. Tá, que confronto lá, né? O Pelotas se mantendo, que veio da segunda, e o Brasil podendo cair, né? Tomara que o Brasil consiga se manter aí na primeira divisão, Hoje, Brasil de Pelotas e Veranópolis estão caindo. Nosso Dois Toques volta amanhã a partir das 21 horas. Até lá, obrigado, tchau, tchau.
Estoques. Oferecimento Kia e Lifan São Motors. Avenida Ipiranga 8113 e Ceará 370. E Gêmeo Ex Previdência e Seguro de Pessoas.